cada tipo de paciente pede uma abordagem específica. E essa abordagem está alinhada com a quebra de objeções que cada tipo de paciente tem. Então, os 3 tipos de paciente na odontologia são o convicto, o hesitante e o alheio. Nós vamos ver detalhadamente as características e como é que nós classificamos esses pacientes. Primeiro tipo de paciente na odontologia, o paciente é o convicto. É aquele paciente em que você oferece um tratamento, mostra os benefícios e ele passa a desejar aquele tratamento e aprova o tratamento. É também aquele paciente que está buscando por aquele procedimento. Ele já decidiu o que ele quer fazer. Então, ele busca no Google, ele busca nas redes sociais. Então, quem anuncia no Google, por exemplo, que é aquele sistema de link patrocinado, ou seja, você faz um anúncio e você escolhe algumas palavras-chave. Vamos pensar faceta em resina. Então, se você anuncia e se o paciente digita lá faceta em resina, você vai aparecer para ele. Se você estiver bem ranqueado, você vai aparecer na primeira página. Se não, você vai aparecer na terceira, quarta e ele nunca vai te achar. Se ele clicar no teu anúncio, você paga para o Google e ele é direcionado para o seu site. Mas para quem que você está anunciando? Para o convicto. Ele já sabe o que quer fazer. Ele já sabe os benefícios. Ele já analisou. Ele já viu casos. E ele quer para ele. Esse é o paciente que todo dentista vê. Todo mundo fica lutando pelo convicto. É a ponta do iceberg. Todo mundo que está navegando naquele mar enxerga esse paciente. Se aparecer um paciente desse no seu consultório, ele não tem indicação, ele veio do Facebook, ele veio do Instagram, ele veio do Google, você pode saber qual é a objeção dele. Ele vai querer saber um pouco o preço, mas ele já tem uma noção. Você tem que mostrar benefício. Mas a grande objeção desse paciente é o profissional. Ele vai fazer, ele só está escolhendo com quem. E você já sabe como quebrar essa objeção, não é mesmo? Qualidade de atendimento, oferecer fatores determinantes da mudança, escutar, enxergar, oferecer o melhor para ele, deixar claro que cada vez que ele sempre vai sair melhor do que chegou, ter um grande mix de serviço para oferecer para ele e ter a abordagem assertiva que você está tendo com o seu paciente convicto, que você quer que escolha você para ser o dentista dele. Então, o convicto é esse que estão todos lutando por ele e que você sabe atender porque você conhece as objeções dele. O segundo tipo de paciente na odontologia é o hesitante. Hesitante, ele sabe o que é o tratamento, sabe que ficaria bom para ele, mas ele não faz, ele procrastina. Ele pode ter uma série de objeções. Ele fica pensando: será que vai durar? Será que vai ser bom? Será que vai ficar mais bonito? Também não sei com que dentista eu vou fazer. Eu tenho que procurar. Semana que vem eu procuro, nunca procura, não é verdade? Ele já tem uma noção e aí ele acha, também deve ser caro. Então ele vai fazendo um empilhamento de objeções e ele vai deixando para outra hora. Pensando na história do iceberg, ele está abaixo da superfície. Existe um número muito maior de hesitantes do que de convictos. Então, se você conseguir entrar nesse mundo, enxergar esse paciente e fazer com que ele enxergue você, quebrando as objeções e que ele resolva e se transforme num convicto, você vai ter muito mais pacientes no seu consultório. Vou dar um exemplo. Se eu não atendi um paciente meu de muito tempo, um paciente que já virou amigo, um paciente muito simpático e ele é o convicto por natureza. Ele nunca tem objeção do preço, ele tinha um pouquinho, mas ele faz. E aí ele chegou esse ano, eu olhei bem para ele, eu falei: vou chamar de Ed. Ed, vamos te deixar mais bonito ainda. Vamos fazer 2 porcelanas no 14 e no 24, nos pré-molares. Não falei 14 e 24, né? Porque eles estão um pouquinho para dentro, vai iluminar seu sorriso e você vai ficar ainda mais bonito. Olhou no espelho, concordou, falou: não, acho que ficaria legal também, mas eu não vou fazer não. Como não? O meu paciente convicto, que sempre aceita o que eu falo, não vai fazer? Não posso não fazer nada, não é mesmo? Ed, me conte, não vai fazer por quê? Desse jeito eu falei pra ele. Ele falou: Milene, tô com preguiça. O quê? Preguiça? Preguiça eu nunca ouvi. Tô com preguiça de colocar aquele fiozinho, tô com preguiça de vir pra moldar, depois tô com preguiça.
preguiça de vir, não tô afim, começo de ano, não tô afim. Identificamos a objeção, né? Tipo, não é a hora, sabia que não era preço, que não era profissional. Eu poderia insistir? Poderia. Ele teria feito? Teria. Ele teria ficado contente comigo? Provavelmente não. E aquela história do fator determinante da mudança, de sempre sair melhor do que chegou? Ele não ficaria contente. Então, como eu tenho um amplo mix de serviço, eu vou apresentar uma segunda solução, uma outra solução, nem melhor nem pior, uma outra solução. E eu ofereci para ele fazer 2 facetas segundo a técnica da resina inabalável, a TRI. Expliquei para ele que eu moldo naquele mesmo dia, nessa mesma consulta de hoje, eu moldo você, mando encerar, fotografo e mando encerar esses 2 elementos, corrigindo tudo que eu quero corrigir. Na próxima consulta, você vem, eu provo esse enceramento. Se precisar alguma correção, eu faço. Eu mesmo acrescento, eu mesmo reduzo, provo de novo e aprovamos o formato dos dentes. Assim que aprovados, eu já executo ele em resina. Então, você precisaria desta consulta de hoje e da próxima consulta para sair com as suas 2 facetas prontas, corrigindo todo o corredor bucal e deixando você mais lindão. Top, Eduardo. Top, Ed. Top. Vou fazer. O que eu fiz? Transformei o paciente de hesitante em convicto e para o convicto eu mostrei que eu tinha solução melhor para ele e ele topou fazer. Então, ter uma outra solução faz a diferença quando se está se tratando do hesitante, se esta for a objeção dele, certo? Se a objeção for preço, mostre o benefício. Se a objeção for o profissional, mostre do que você é capaz. E assim você vai quebrando objeção e transformando o hesitante em convicto e em você no melhor dentista do mundo para o convicto e vai aprovando tratamentos um atrás do outro. O terceiro e último tipo de paciente é o alheio. Você não enxerga que ele existe. O dentista não enxerga que ele existe. E ele não enxerga a necessidade nele. Alguns já sabem que aquele procedimento existe, já ouviram falar, mas como se não fosse com ele. Pensando na analogia do iceberg, é a base do iceberg. Todo mundo diz que é imensa, mas a gente nunca viu. Então, existe um número muito grande de pacientes que não veem alguns tratamentos e que também não são vistos pelo dentista. Então, muitas vezes é aquele paciente que necessita e você deixa passar. Ele também não pergunta, porque ele não se imagina mudando, não se imagina com um novo sorriso. E você também não oferece. E ele continua alheio e você sem entregar a odontologia que ele merece. O alheio, ele deve ter muitas e muitas objeções. Na verdade, ele nem sabe que objeções ele tem. Mas quando você oferece esse tratamento, quando você oferece uma solução diferente, começam a surgir as objeções. Então, enquanto oferece, você já vai quebrando, tá? Lembra a primeira objeção qual era? A primeira objeção é qualidade. Então, você começa a explicar o que você está planejando, como é que dura, como é que ele vai cuidar, como é que fica, se ele vai poder morder tudo que ele quer, vai deixando claro que você é craque naquilo que você sabe fazer, que você vai entregar o que você prometeu, vai mostrar que é para ele, que vai fazer bem, que está na hora dele se cuidar, que ele merece aquele tratamento, vai explicar todos os benefícios que vai ter para que ele perceba o valor e não ache caro. Vai mostrar que a hora é agora, a hora de ficar bonita é agora. Quanto antes ele fizer, antes ele vai mudar, antes ele vai ter uma autoestima melhor. E assim por diante, você já vai apresentando a solução e quebrando as objeções. Não espera ele ter objeção, já vai adiantando. Ah, você deve estar se pensando se isso dura? Dura. Isso aqui, olha, eu tenho esses casos, esses pacientes já fizeram há tanto tempo. E assim você vai quebrando objeção atrás de objeção. E quando você enxerga esse paciente, ele se percebe e ele percebe que ele é visto, ele te ama. O alheio você tem que transformar em hesitante, de hesitante ele vira convicto e aí você vira o dentista do coração dele. Em agosto ou setembro de 2018, tinha um paciente que estava fazendo para finalizar o tratamento ortodôntico e ele veio para fazer uma revisão, ver se já podia tirar o aparelho e como é que estava. E aí, quando eu ofereci o tratamento, era para
reposicionar os dentes para a gente poder organizar, principalmente posição de caninos, para a gente ter os guias, acertar as posições para a instalação dos implantes. Então, estava chegando nessa hora. E ele sabia já que eu ia fazer um planejamento maior, eu tinha citado na época, mas ele não tinha pensado, ele estava alheio ao que eu poderia apresentar para ele. E eu apresentei uma reabilitação completa de todos os dentes, de segundo molar a segundo molar superior, de segundo molar a segundo molar inferior, incluindo um restabelecimento da DVO, volume de dentes, uma mudança estética muito grande que eu ofereci para ele para fazer com a técnica do TRI, que é a técnica da resina inabalável, através do enceramento, e que no mesmo dia eu consigo fazer essa mudança. Apresentei isso para ele, apresentei os benefícios e tal. Falei, Milene, vou pensar. Então ele era alheio, ele saiu dali um hesitante, ok? Mas eu não consegui trazer ele para o convicto. Neste final de ano, tipo 17, 18 de dezembro, ele mandou um WhatsApp pedindo que eu atendesse às 5h30 da tarde do dia 20 de dezembro. Eu não tinha ideia se ele vinha para aprovar o tratamento, se ele queria fazer só uma limpeza, eu não tinha ideia do que seria e fui atendê-lo, conversamos e aí eu relembrei o planejamento. Ele simplesmente falou, vamos fazer. Resumindo, por ter essa solução, por ter explicado direitinho, transformado ele em hesitante, agora ele estava convicto de que ele queria o tratamento. Foi só mais uma conversa, quebramos mais algumas objeções, principalmente em relação ao prazo. No mesmo dia você vai entrar com a boca de um jeito e vai sair com a boca do outro. No outro dia a gente dá o polimento e você está pronto com um novo sorriso. Estas quebras de objeções fizeram com que, no último dia do atendimento, eu fechasse um tratamento grande, já pagou a entrada ali mesmo na hora e começamos um ano com mais um tratamento reabilitador para fazer e ele está todo contente. Por quê? Porque eu tinha uma solução para ele. Porque eu levantei a possibilidade dele ficar mais bonito, de melhorar a função, de melhorar a oclusão, de ele sentir mais conforto. Tudo isso eu fui enumerando os benefícios. Quando ele veio, ele já estava pronto. Foi simples, foi fácil, porque ele já veio pronto. Conhecer os tipos de paciente e quais as objeções que ocorrem em cada um fazem total diferença no número de orçamentos que você vai aprovar. Se você gostou do vídeo, se ele vai ser útil para você, se você vai aplicar, deixe seu comentário, tire uma dúvida, curta a nossa página, porque nós vamos fornecer muitos vídeos com esse tipo de conteúdo e que vai agregar valor na sua vida. Muito obrigada e até o próximo vídeo.